Se não me sai da memória, acho que é Lucas 9:23. Coloca para mim aí, meu líder. Se não for, eu recito ele aqui e vocês procuram aí. Aí. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que vai te fazer adentrar, irmãos, da porta para o átrio, para o lugar santo, para o lugar santíssimo? A cruz, que ninguém quer carregar essa cruz hoje. Porque assim, deixa eu explicar aqui para você. Faz até parte do curso, né? Que eu vou falar aqui. Mas quando você entregou sua vida para Jesus, irmão, a carne continuou viva. A carne continuou viva. O velho homem ainda está aí vivo, irmão. Tá brigando com você. E só tem uma maneira de eu acessar o lugar santo e depois o lugar santíssimo. É levar esse velho homem, por isso que no átrio tinha o quê? O altar do holocausto, onde que todos os sacrifícios eram feitos ali. Amém? Olha o tanto que isso aqui é importante. Aí eu venho com o meu velho eu, e eu estou com a cruz, sim ou não? Eu venho com o meu velho eu, com os meus pecados, e eu chego diante desse altar, e eu crucifico esse velho homem. Aí você tem acesso ao lugar santo. Mas enquanto você não crucificar esse velho homem, irmão, você vai ficar na porta. E ainda atrapalhando muita gente a entrar. Por isso que Jesus está falando assim, ó. Coloca para mim. Lucas 9:23. Enquanto coloca, eu vou tomar um chazinho. Dizia a todos, se alguém quiser vir, está falando de movimento, sim ou não? Após mim, ou seja, porque ele seria o primeiro. Porque ele traçou esse caminho, ele trilhou esse caminho. Um caminho vivo e santo. Através de quê? Do seu sangue, irmãos. Não o seu, o sangue de Jesus. Então, quando eu entreguei minha vida para Jesus, o velho homem, que as pessoas tendem a olhar para o velho homem, não para a nova criatura que sou hoje, porque, assim, ó, deixa eu falar aqui para você, todas as pessoas que lembram do teu passado é porque ela está lá no seu passado. E se você der ouvido para as pessoas que falam do teu passado, você volta para o passado. Sabe quando alguém vier falar do seu passado, sabe o que você tem que fazer? Ô, querido, não tem como eu ficar conversando com você, porque eu não estou mais aí. Se você quiser vir para cá, eu vou te mostrar outra situação. Mas aí onde você está não tem mais como. Eu já morri. Você está falando de um defunto aí. Você não foi no meu velório? Não, pois é. O meu velório foi dia 5 de novembro de 2005. Foi o dia do meu velório. E aí você fica dando ouvido para as pessoas falando de alguém que não existe mais. Porque todos os dias você está fazendo o quê? Crucificando esse velho homem. Por que nós não acessamos esse lugar, queridos? Porque nós não carregamos a cruz. Porque a cruz fala de quê? De renúncia, de uma entrega total, de ser verdadeiro. Jesus não foi mutilado na cruz, irmão. A Bíblia diz que nem um osso dele foi quebrado. Ele se entregou por inteiro. Foi uma oferta completa.
O santo no lugar do pecador. Vocês estão entendendo, sim ou não? E aí ele nos tirou de quê? Da condenação. Qual o poder da cruz? Nos tirar da condenação do inferno. Amém? Só que aí você nasce para Jesus. Só que o poder da cruz a cruz não tem o poder de te amadurecer. A cruz não tem o poder de te fazer caminhar. A cruz só, literalmente, apagou a culpa do pecado. E te resgatou da morte para a vida. Das trevas para a luz. Da condenação para a absolvição. Do pecado para a santidade. Mas ela não te faz caminhar. O que me faz caminhar agora? Não a cruz de Cristo, a minha cruz. Enquanto você não tomar essa cruz, irmãos, você vai ficar paradinho no mesmo lugar. Você vai ficar parado. Tem gente que está parado desde quando entregou a vida para Jesus. Não saiu do lugar, irmãos. Porque não quer tomar essa cruz para seguir a Jesus. E presta atenção, isso aqui é muito poderoso. E quando alguém fala para essa pessoa tomar essa cruz para seguir Jesus, o que a pessoa faz? Não dá para mim. É muito pesado para mim. Essa decisão agora não. Está entendendo, sim ou não? E aí ela continua estagnada. E a tendência, irmão, de quem está estagnado é fazer o quê? Parar outras pessoas. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, teve muita gente que falou assim, eu não dou 2 meses para ele voltar para a vida que ele era antes. Mas eu lembro, irmão, olha só como é que Deus faz a coisa. Eu lembro que a minha família sempre pregou para mim, a minha irmã e tudo, mas eu olhava assim e falei, cara, eu ir para a igreja, eu ser crente. Na época, assim, passar para a lei de crente, né? E ainda mais que, irmão, tinha uns estilos de roupa que não entravam em mim, não tinha jeito. Aí eu dificultava. Aí eu já endemonizava mais ainda. Não tem jeito eu vestir esse tipo de roupa não, moço, tá doido. Mas uma coisa eu falei para Deus, e essa palavra Deus me recordou no outro dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu falei, não esquenta não, porque o dia que eu tomar minha decisão, será uma única decisão. E foi isso. Eu lembro que no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu voltei para casa, e eu acordava muito cedo, e a igreja ficava assim, mais ou menos na outra esquina. E quando eu estou virando assim, parece que aquela placa daquela igreja, ela cresceu na minha frente assim. E o diabo, ele quis me roubar desse lugar. E ele falou assim, agora quer dizer que você vai ser crente? Aí eu olhei assim para o meu ciclo de convivência, caraca, como é que eu vou chegar diante das pessoas e vou falar que eu sou crente agora? Deus me fez lembrar. Você lembra daquela tua palavra que você falou? Que seria uma decisão só? Você tomou ela ontem. Eu olhei e falei assim, nunca mais, Satanás, você vai me ver no mundo. Foi a única decisão e eu vou firmar. Tem quantos anos? 20 anos. Fraco igual o caldo de lambari, irmão, mas continuei caminhando. O que isso nos mostra, irmãos? Que se eu tivesse parado há 20 anos naquela porta, eu não estaria aqui com vocês. Talvez muitas vidas
já teriam perecido, já estaria no inferno, porque faz parte do resgate, né? Mas aí Deus vai impulsionando, irmãos, a você sair da porta e a você pegar a sua cruz. Mas aí você precisa dar lugar para o Espírito Santo de Deus começar a convencer a você de que aquele lugar ali já não é mais para você. Você precisa avançar. Ei, tem quanto tempo você entregou sua vida para Jesus? Aonde você está? Avançou alguma coisa? Ou está no mesmo lugar? Se estiver no mesmo lugar, isso significa dizer que hoje você precisa tomar a sua cruz. Significa dizer que o seu eu precisa morrer. O seu amigo que anda lado a lado, que é a velha criatura, precisa morrer hoje. E não é Deus que vai fazer você matar essa velha criatura. O apóstolo Paulo fala assim, ó, procura esse versículo para mim. Fazei, pois, morrer a nossa velha natureza, a nossa velha criatura. Somos nós que temos que fincar a cruz e falar, sobe nessa cruz agora que a partir de hoje eu não te quero mais comigo. E amanhã ele vai ressuscitar e vai estar de novo. E você vai ter que fazer o quê? A mesma coisa. Por quê? Ele está falando assim, ó. Para a gente pegar a nossa cruz diariamente. Vou falar daqui a pouco. Olha o que ele fala. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Olha só. Olha o que produz os membros que estão sobre a terra da carne. Que produz o quê? A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil consciência, a avareza, que é a idolatria. Então, se o velho homem está ainda perto de você, está vivo aí hoje, você pode ter certeza, tudo isso aqui ele produziu. E nisso aqui Deus não faz aliança. E é por isso que a gente não chega até o lugar santo, para se agradar na presença de Deus. Porque é no lugar santo que a gente começa a se agradar da presença de Deus. Por quê? Porque ele fala do nosso homem, da nossa alma. Porque quando você começa a vencer, irmãos, algumas tentações, algumas lutas, o Espírito Santo de Deus começa a te conduzir para um outro ambiente. E por isso que tem muitas pessoas que andam, irmão, triste com Jesus, revoltadas com Jesus, revoltados com pastores, com líderes, revoltados, irmão, brigando com todo mundo. Sabe por quê? Porque eles querem uma posição do lugar santo, sendo que eles ainda estão na porta. E aí não tem alegria na salvação, por quê? Porque o velho homem ainda está vivo. Aí quando ele vai para experimentar algo em Deus, sabe aquele dia que você acorda, hoje eu quero Deus. Você ainda canta aquela música e vê assim, ó. Eu. Eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim. Sabe aquele dia que você amanhece com o pé direito, empolgado? Falar, a partir de hoje eu quero Deus. É hoje. A partir de hoje ninguém me segura. Quando você sai na esquina, quem você encontra? O Satanás. Presta atenção no que eu vou falar para você. Qualquer pessoa que tentar te roubar do propósito de Deus, ela está totalmente tomada pelo Satanás. Não acha que é teu amigo, irmão. Não se engane. Você acha que é brincadeira um negócio desse? Jesus falou para Pedro. Afasta de mim. Por quê? Porque Pedro ele falou assim, importa que eu vou morrer na cruz. Ele falou assim, Senhor, longe de ser isso não acontecesse comigo não, porque estava impedindo Jesus de chegar no propósito.
Jesus mete a mão no peito dele e fala assim, ó, para trás de mim, Pedro, que o diabo está perto de você? Não. Falou assim, sai dele, Pedro. Entende, irmão? Porque às vezes nós fazemos aliança com pessoas que estão nos roubando do propósito de Deus e nós, irmão, nós confiamos a alma a essas pessoas. E daqui a pouco passa um ano, você está onde? Parado. 2 anos você está onde? Parado. 3 anos você está onde? Parado. 5 anos você está onde? Parado. 10 anos está onde? Parado. Por quê? Porque você fez uma aliança com pessoas que não podem entrar onde Deus te deu acesso. Entenda isso. Nós só vamos adentrar, irmão, lugar santo, se nós chegarmos até o altar do holocausto. E ali sacrificar o nosso velho eu. Porque dali, ó, presta atenção no que eu vou falar aqui. Da porta até esse altar aqui, a decisão tem que ser sua, minha. Deus não vai falar para você assim, ó, a partir de hoje eu te proíbo você a andar com fulano de tal. A partir de hoje eu te proíbo você colocar um cigarro na boca. A partir de hoje eu te proíbo a colocar uma bebida na boca. A partir de hoje eu te proíbo acessar qualquer tipo de fuleiragem na internet. Ele não vai fazer isso. Se ele acessar o teu coração, ele vai mostrar que você não precisa dessas coisas. Mas a decisão sempre é minha. Fala assim, a decisão sempre será minha. E aí quando você consegue, irmãos, chorando, gritando, porque não é fácil, crucificar o seu velho homem, sua velha natureza, né? Suas fraquezas, sabe, irmão, essa coisa, a carnalidade mesmo. Aí você adentra para um lugar que Deus quer que você chegue. Amém? A pergunta que eu faço é, será que eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo? Porque só tem uma maneira de eu chegar até esse altar e matar esse velho homem. Crucificar esse velho homem. É se eu estiver sendo convencido pelo Espírito Santo. Que a Bíblia diz o quê? Que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas para eu te convencer, você precisa me ouvir, sim ou não? E Deus fala onde? Na sua carne ou no seu espírito? E se você não crucificou o seu velho homem, você vai ouvir quem? A voz do mundo, a voz do diabo, irmão. E é por isso que muitas pessoas não rompem por causa disso. Porque elas não conseguem ouvir a voz do Espírito Santo. E aí, às vezes, alguém tem que falar para você na carne. E aí, tudo que é carne tem problema. Dá briga. Por isso tem pessoa que não fica. Pessoas que vão embora. Pessoas que não querem entrar. Por quê? Porque ela vai ouvir uma confirmação na carne. E na carne, irmão, não tem conversão. Amém? Há salvação no Espírito
a transformação da alma e a glorificação do corpo, mas a carne não converte. E é por isso que talvez você está parado. Foi o que Deus ministrou no meu coração. A igreja está estagnada. Quando eu falo igreja, não é isso aqui. A igreja do Senhor. Por quê? Porque tem tantas coisas, irmãos, que o diabo colocou como oferta para trocar pela sua cruz. Todos os dias o diabo está colocando algo na sua mão para tentar roubar de você a cruz. Porque ele sabe que se você permanecer com a cruz, você será convencido pelo Espírito Santo de que você deve mortificar e crucificar esse velho homem. Mas, ó, presta atenção, ele não precisa nem, irmãos, te levar para o mundo, é só tomar de você a cruz. Pastor, como é que eu sei que eu estou andando com a cruz? Como é que eu sei que eu levo essa cruz todos os dias? Como é que eu sei que eu estou matando esse velho eu todos os dias? Porque eu quero avançar. Eu quero adentrar para esse santo lugar. Eu quero ter a alegria da minha salvação. Irmãos, tem gente que está com a cara, parece que está parecendo burro embarcado. Triste, irmão. Ei, você foi salvo. Ei, o inferno não tem mais poder sobre a tua vida. Ei, o perna de gancho não tem mais poder de tocar na sua vida. Mas parece que você está triste com isso. Quer dizer que eu estou salvo. Eu não queria, não. Como é que desfaz isso? A gente precisa avançar. Fala com o irmão que está do teu lado. A gente precisa avançar. Fala assim, ó. Fala assim. Você não é porteiro da igreja, não. Sério, irmãos. Cadê a sua cruz? Ei, Mateus 7:21. Oh, meu Deus. Obrigado, Senhor. É forte demais isso aqui, gente. Nem todos que dizem Senhor. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino. Não está falando de salvação não, viu, irmão? Amanhã nós vamos explicar sobre isso. Está salvo, fala assim, eu estou salvo. Graças a Deus. Mas o reino, eu preciso conquistar. E só tem uma maneira de você conquistar o reino. Sabe como? Carregando a sua cruz. Porque assim, ó, quanto mais você anda com a sua cruz, mais distante do mundo você fica. Aí você dá um passo, aí você sacrifica mais um pouco. Aí você dá outro passo, aí você mata de novo seu velho homem. Você dá mais um passo. Daqui a pouco você está onde? Diante do altar do holocausto. Aí você fala assim, já matei mesmo. Deixa eu botar no altar para queimar, porque o altar do holocausto é aquele que queima toda a oferta, né? Para quê? Para quê, irmãos? Para não te dar mais possibilidade de voltar para aquele mesmo lugar. Amém. O fogo fala de juízo. Aí ele fala assim, ó, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade
do meu Pai que está nos céus. E a primeira vontade de Deus é que você tome a sua cruz. Cadê sua cruz? Não é um crucifixo não, irmão. Aqui não é caça-vampiros não, viu? Próximo. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos? Ontem aqui nós tivemos 40 sermões prontos aqui, irmão. Foi uma bênção, irmão. Eu nunca vi um culto tão longo. Eu nunca vi um culto com tantos pregadores. Bênção demais. Então, 5 já tinha outro agendamento e teve que sair, né? Mas vamos lá. Aí ele fala assim, ó: não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? No nome de quem? No nome de quem? De Jesus. Então lhes direi abertamente: aquilo que você faz hoje no secreto será revelado abertamente. Deus está te mandando você abrir mão hoje. Ai, irmão. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque Deus só vai nos conhecer. A nossa identidade é a cruz. Pastor, mas a carne é fraca. Mas a Bíblia não fala que a carne é fraca para pecar. A Bíblia fala que a carne é fraca porque o Espírito vence a carne. A Bíblia diz assim: o Espírito na verdade já está pronto, mas a carne é fraca. E aí você vai chegar, irmãos, diante do Senhor. Salvo você já está, amém? Ô, irmão, posso falar? E a Bíblia diz que nós seremos salvos como que pelo fogo, né? Assim, ó, se tivesse pelo menos aquela tochinha do rabinho do pudo, já queimava. Vai ser no limite assim, ó. Tá salvo. Sabe quem vai aparecer do teu lado? Os teus amigos com a sua cruz. Sabe o dia que eu fui lá na tua casa? Que nós saímos, que nós fomos para aquele lugar, que nós fizemos aquilo e aquilo outro. Eu só fui lá para te roubar a cruz. A Bíblia diz assim, ó: que amizade tem, que comunhão tem a luz com as trevas. Ei, onde é que está a sua cruz, irmão? O que você tem renunciado? O que até hoje você já abriu mão por causa do nome de Jesus? Por causa do chamado, por causa do propósito? Porque você quer avançar em Deus? Porque você quer viver algo novo no Espírito Santo? Me diz aí. A partir de hoje eu vou ajustar a minha vida. A partir de hoje eu vou listar. Ei, chega na tua casa, que é uma tarefa. Chega na tua casa e lista assim, ó, o que você precisa ajustar na sua vida.
E cada uma delas você vai colocar uma cruzinha na frente. Uma cruzinha na frente. Vou fazer morrer essa velha criatura. Pastor, mas o problema lá em casa, você não está entendendo. Porque não depende só de mim. Ei, lá tinha 3 cruzes. Um era de um pé inchado que ficou lá apontando o defeito de Jesus, que não tinha. O outro é aquele que se rendeu aos pés de Jesus. E o outro era o próprio Jesus. Se a cruz fosse coletiva, os 3 estavam na cruz só. A cruz não é a cruz do seu esposo, a cruz não é a cruz da sua esposa, a cruz não é a cruz do seu filho, a cruz não é a cruz do seu irmão. A cruz é sua. E você precisa tomar a sua cruz. E se alguém que está na tua casa, na tua família, não quiser tomar a dele, Deus vai fazer com que ele pegue essa cruz ou para cima ou para baixo. Mas ele vai velar pela sua decisão. Sabe por que a gente fala assim, pastor, mas você não está entendendo a minha situação? É porque você está querendo uma legalidade para pecar, para justificar e colocar a culpa em quem está perto de você. Na verdade, você está querendo legalizar o pecado. E aí, nós não rompemos. Nós não avançamos. Pergunta para o teu irmão, fala, meu irmão. Não, mas fala baixinho, que é um segredo. Fala baixinho, meu irmão. Onde é que você está aí? Cadê sua cruz? Pastor, mas meu pecado é tão grande que a cruz não vai suportar. Tu suportou o pecado, imagina a cruz. É por isso, querido, que nós estamos numa tristeza mortal na casa do Senhor. Que a gente não conseguiu experimentar da graça do Espírito Santo. Fomos salvos pela graça, mas não conseguimos experimentar da graça. Eu fui salvo por uma graça que eu não consigo me ver protegido por ela. Eu fui salvo por uma graça que eu não consigo me ver provido por ela. Eu estou salvo por uma graça que eu não consigo reverberá-la na vida de outra pessoa. E é por isso que essa tristeza é mortal, irmão. E é por isso que você não consegue transbordar na vida de outra pessoa a graça que está sobre a tua vida. Meu Deus, Deus ministrou demais no meu coração essa palavra, querido. Nós precisamos tomar uma decisão hoje. Porque às vezes, presta atenção, irmão. Às vezes nós ficamos igual o bombeiro, né? Apagando fogo de todo mundo. Resolvendo problemas de todo mundo. Tentando ser né? Como que fala? O Severino. Ou se virando, né? Se virando nos 30. Tentando apagar fogo, tentando, sabe? Juntar estilhaço de bombas. E Deus está falando assim, filho, se você preocupasse com a sua cruz, você não estaria aí aonde essa pessoa está, tentando juntar os cacos de bomba, porque eu já teria te tirado do seu ciclo, desse ciclo de convivência. Às vezes você está num barril de pólvora, só porque você não tomou sua cruz. Você não saiu do lugar. Fala assim, quando eu tomar a minha cruz, ela vai gerar sobre a minha vida livramento de pessoas, de situações e de lugares. Ei,
Deixa eu falar. Quando você tomar a sua cruz, 70% das pessoas que já estão à sua volta, elas vão sair. 10% vão questionar. Mas 10% vai te apontar, te acusar. Mais 8% vai te rejeitar. Mas vai continuar perto, porque quer ver. 1% fala, cara, eu estou feliz por você. Mas como você gosta de aplausos, aí você gosta do aplauso do homem e da tristeza do Espírito Santo. Ei, deixa eu falar. O Espírito Santo de Deus não bate palmas para você. O Espírito Santo de Deus não te elogia quando você está fazendo certo. Ah, irmãos. A chave que te dá acesso a esse lugar, irmãos, chama-se a sua cruz. E o caminho que te leva até lá chama-se o sangue de Jesus. Não tem como. Olha só, irmãos, quando você quer é poderoso. Não tem como eu seguir um caminho que foi aberto. Estou pisando no caminho, sim ou não? Mas se eu não estou com a chave para abrir o acesso. E esse ambiente, ele fala também de Jesus estar, do Espírito Santo está do lado de fora. Por isso que ele fala assim, ó. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, porque o que te faz abrir a porta do teu coração para a entrada do Espírito Santo é a cruz que você carrega, renunciando todo o seu velho homem todos os dias. Deus quer entregar uma chave para você. Aí, glória a Deus, hoje eu vim pegar a chave do meu carro, Jesus. Eu sabia que um dia eu saí nessa igreja. Não, você vai pegar a chave que te dá acesso à presença do Espírito Santo. Essa mesma chave, ela abre por dentro e por fora. Presta atenção. É a chave que você abre para o Espírito Santo de Deus entrar, você está do lado de dentro. E a chave que o próprio Deus te permite entrar, que você está do lado de fora. Ei, deixa eu falar aqui. Tem lugar que está fechado porque quando o anjo olha para você, você está sem a cruz. E Deus falou assim, ó, se eu te colocar aqui, meu filho, do jeito que você está, você vai se perder. Porque está faltando um elemento principal aqui, que era a cruz, que você deveria ter crucificado algumas coisas, e você não crucificou. Então essa porta não vai se abrir para você. Estou terminando, amém, queridos? Só mais 5 minutos. Primeiro Coríntios capítulo de número 6, versículo 15. Diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e far-lo-eis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz, com uma prostituta, se faz um corpo com ela? Porque serão 2 numa só carne. Talvez a sua tradução está diferente, mas quer chegar no mesmo lugar. Mas o que se ajunta com o Senhor
se torna um espírito com ele. Fugir, pois, da prostituição. Todo pecado que o homem comete no corpo, todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o pecado da prostituição, ele é cometido no seu próprio corpo. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque nós fomos comprados por um alto preço. Quando Deus decidiu te salvar, Ele estava olhando para mim e para você lá no nosso pecado. Ele estava falando assim, eu quero morar em você, cara. Eu vou habitar em você. Você quer saber a quantidade da presença de Deus que tem aqui? Quantos querem saber? É a quantidade de casas que Ele pode habitar. Ele pode habitar em você hoje? Ele pode habitar em você hoje? Então, quanto mais porção, quanto mais templo, quanto mais morada de Deus aqui, maior é a porção da presença de Deus aqui. Quanto menor é a quantidade de moradas aqui, é a menor porção da presença de Deus. Por isso que nós temos que varrer, limpar, extinguir o pecado, irmão. Para que a presença de Deus seja maciça, seja notável, seja manifesta no nosso meio. Porque se só um ou dois estiver, então só um ou dois se faz corpo de Cristo. Mas se todos nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós nos tornamos uma só voz nesse lugar. Aí a Bíblia fala assim, ó, e a porta do inferno não vai prevalecer. Ei, a pergunta que eu faço é, será que hoje o Espírito Santo de Deus pode habitar? Será que você não iria sujar o Espírito Santo se ele habitasse dentro? O que é o homem sem Deus, irmão? Ei, faço essa pergunta para você, assim, no seu íntimo mesmo, assim, no seu interior. Que sou eu sem Deus? Quem sou eu sem o Espírito Santo? Senhor, fala para mim, o que seria de mim se a tua presença não estivesse na minha vida? Senhor, eu preciso sair daqui hoje com a tua presença. Senhor, eu não posso simplesmente deixar o Senhor aqui dentro. Porque o Senhor não habita aqui, o Senhor só veio aqui porque aqui tem templo do teu Espírito. O Senhor só veio aqui porque tem morada do Senhor neste lugar. É por isso que a Bíblia diz assim, ó. E eu vou, não fica triste, nem atemorize, nem fique desesperado, nem desanimado, porque eu vou preparar lugar, vou preparar morada. Aí por isso que as pessoas falam assim, eu vou morar no céu. Porque o próprio Jesus falou que ia preparar moradas, né? A morada sou eu e você. Aí ele vai para que o Espírito Santo venha, e é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhando nessas moradas para a habitação dele. A habitação, as moradas não é lá não, irmão. A habitação é aqui, do Espírito Santo. Ei, irmão, posso falar? Se o Espírito Santo, que é santo, 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 já está em mim, o que eu vou fazer lá em cima? Se ele decidiu vir para cá, o que eu vou fazer lá? Ele decidiu vir, porque ele achou morada. Ei, na tua casa, quantas moradas do Espírito Santo tem?
Ei, lá no teu trabalho, quantas moradas do Espírito Santo tem? Pastor, tem poucas. Será que Deus não está querendo que você se levante para poder preparar mais morada naquele lugar? Será que Deus não quer, por intermédio da sua vida, começar a preparar outras moradas dentro da sua casa? Mas para isso, esquece quem está do seu lugar, quem está à sua volta. Esquece quem está morando com você. Esquece quem está com problema na tua casa. Deus está nos convidando hoje para tomar a nossa cruz. Pastor, mas ninguém faz isso lá em casa. Faça você. Mas ninguém vai me aceitar. Faça você. Ninguém vai entender. Faça você. Só você está entendendo. Quem está tendo clareza é você. Daqui a pouco eles vão compreender. Porque a presença de Deus vai começar a tomar a sua casa. Sabe? Eu sou a casa de Deus, sim ou não? Olha o tanto que isso aqui é forte, irmão, para a gente poder orar. Eu sou casa de Deus. Onde eu pisar, eu estou levando Deus. Aí eu vou entrar no quarto daquele que está mais endemoniado lá em casa. Aí eu vou pegar nas roupas dele que está... É a mão de Deus que está tocando. É o meu carro que está dando trabalho demais, pastor, estou gastando demais. Vai lá e fala assim, ó. A partir de hoje, se você for um instrumento de Satanás, você vai desaparecer da minha vida, mas se não for, eu quero que o diabo saia daqui. Porque nós somos transportadores da glória de Deus. Aonde você entrar, você conduzirá a presença do Espírito Santo. Sabe por que nós vivemos em tribulações? E viver em tribulação não significa viver em ausência de guerra. Tribulação é aqui dentro. Guerra. Você pode estar na guerra, mas tendo paz. E às vezes nós estamos atribulados, sabe por quê? Por falta da presença de Deus. Porque só tem uma maneira de Deus acessar a sua casa, de Deus acessar a minha situação, de Deus ir lá e resolver o meu problema. É se eu ou se alguém for o condutor da presença dele. Não tem como, irmão. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, que a mulher santa santificará o homem. E o marido santo santificará a sua esposa. Por quê? Porque quando ele abraça, é o próprio abraço de Deus. Porque quando ele ora pelos seus filhos, é a própria boca de Deus que está falando. Porque quando ele profetiza, é o próprio Espírito Santo de Deus que está falando na sua casa. Aí o que o diabo quer? Que você que está transportando a glória de Deus, você fique calado dentro da sua casa. Porque o dia que você começar a declarar dentro da sua casa, a partir de agora, Satanás, está aqui a presença de Deus. Ele é luz. E onde a luz de Deus está, as trevas têm que sair. A partir de agora, Satanás, você vai ter que sair de dentro da minha casa. A partir de agora, você vai ter que sair da minha saúde. A partir de agora, você vai ter que sair do meu casamento. E se posicionar, irmãos. O problema, sabe o que é? É que você vai fazer e tudo tem um processo, sim ou não? Aí quando você não vê a coisa acontecendo, ao invés do diabo sair, você expulsa o Espírito Santo. Eu sabia que não ia acontecer mesmo. Já sei, isso é um endemoniado, que não presta para nada. Esse deveria estar morto, que não sei o quê, papapá. Por quê? Porque ao invés de você ser a boca de Deus, agora você passou a ser a boca do diabo dentro da sua casa. E onde o ambiente queria produzir vida, começa a produzir morte. Porque a Bíblia diz assim, ó, que na minha boca está o poder da vida e da morte. Ei, tem uma chave. É a sua cruz. Porque quando você não abre mão da sua cruz, você nunca vai falar contra o crucificado. Fala assim comigo, eu preciso
tomar a minha cruz, para que eu possa sacrificar o meu velho homem no altar do holocausto. E só depois o próprio Espírito Santo vai me conduzir para o lugar santo, por um caminho que é vivo e santo. Amém?